Tá me ouvindo? Estou acordado, estou te vendo. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, já abrimos a transmissão, já estamos ao vivo. Aqui para os nossos queridos amigos que já vão começar a entrar. Nós aqui estamos preparadíssimos para o Evangelho de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. Obrigado. Hoje nós estamos em 15 de setembro de 2024, exatamente 20 horas em São Paulo, né? 20 horas e 1 minuto. Muito bem. Olá, Renato Manfredi, boa noite. Michele Delgado, boa noite. Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu e o professor Carlos Cabeça, aqui estamos para fazer o evangelho desta noite com o tema E os Fins. Luciana Campagnoli, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ótimo, Cleus Almeida, seja muito bem-vinda também. Joaquim Quezada, muito boa noite, muito bem-vindo, Joaquim. Elizabeth Ramos, tudo bem, dona Elizabeth? Já está sarada? Pronta para começar a semana com o pé direito? Eu e o professor Carlos estamos aqui a postos para fazer o evangelho deste domingo. Edna Horta, minha amiga, muito boa noite. Jussiane Adrate, seja bem-vinda. Muito bem. Está bem? Ótimo, ótimo. Alessandra Kohler, minha prima lá do Rio de Janeiro, lá. Está me prestigiando hoje, assistindo o nosso evangelho, que eu e o professor Carlos faremos daqui a pouquinho para vocês. Daqui a pouquinho. Ivete Pedrini, boa noite. Estamos aqui preparadíssimos para este evangelho, neste dia 15, que aqui em São Paulo, pelo menos, foi um dia meio frio, todo nublado, né? Feinho, mas estamos acabando com uma noite boa, apesar do dia frio, 17 graus de temperatura, e estamos aqui prontinhos para fazer o Evangelho. E para que a gente possa, então, começar o nosso Evangelho, eu vou ler a mensagem Paciência e Raciocínio, que é a mensagem do livro Urgência, do nosso Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, para compor com a palestra de hoje, cujos temas é os fins. Maria Inês Bota, muito boa noite. Então vamos à nossa pequena leitura de hoje. Auxílio amoedado e promoção social constituem por si valioso amparo, significando créditos que te impulsionam para respeitabilidade e progresso. Existe, no entanto, uma fonte de apoio em ti mesmo, que te livrará de muitas calamidades suscetíveis de te arruinarem a vida, partindo da vida íntima. Referimos-nos à paciência, que pode sustentar contigo a afeição de sentinela silenciosa. Não nos esqueçamos, porém, de que semelhante virtude pode ser comparada a uma planta que tão somente se desenvolve no terreno da compreensão. Não bastará, por isso, tolerar sem raciocinar para que a paciência permaneça conosco. Diante das crises que te visitem no dia a dia, coloca-te no lugar daqueles que se fizeram instrumentos de inquietação. Terás sofrido ofensas? Pensa, porém, nos problemas
que agitavam o espírito do agressor incapaz de aguentar a si mesmo nos momentos de angústia. Impuseram-te prejuízos materiais? Imagina o estado de penúria ou de ignorância daqueles que te situaram no cipoal pela aflição e compadece-te deles que adquirem pesares e lutas para a dor do arrependimento. Traíram-te a confiança? Considera a enfermidade ou a obsessão dos seres amados que se hajam talvez agravadas do ponto de te ferirem e te esquecerem. Cercaram-te de injúrias? Medita na perturbação dos amigos ou adversários que adotaram comportamento infeliz, entrando em dívidas escabrosas com que se defrontarão um dia. Alguém te humilhou os entes mais caros? Pondera o desequilíbrio dos que tombaram na delinquência sem refletir que estão comprando provas e lágrimas com que seguirão nas veredas da culpa. Recordemos, paciência raciocinada é a paciência que não se perde. Cultiva no coração esta fonte de bênçãos ante as dificuldades e experiências da vida e conquistarás a serenidade a se te converter, por fim, em paz de espírito. Daí por diante, caminharás para a frente dos domínios da evolução, compreendendo em definitivo o quanto vale o amor na garantia da vida, estendendo o bem e extinguindo as trevas. Belíssima lição que nós temos para hoje, não é verdade? Vamos então aqui cumprimentar os amigos que chegaram. O Cacapau, muito boa noite. Bernadette Marques, boa noite. Reinaldo Pasqualini, boa noite. Rogério Matias, Márcia Puglisi, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Eu estou aqui fazendo as orações e farei as vibrações. O professor Carlos fará a palestra no tema E os Fins para Nós. Vamos agora, Marissônia Mota Cuba, boa noite. Vamos fazer agora a nossa prece de abertura e deixarmos o professor Carlos se divertir com a palestra dele. Vamos então mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que derrame sobre cada um de nós, neste final de semana, começo de semana, todas as bênçãos que nós precisamos para termos a paciência, para termos a paz, para termos o equilíbrio, para que todos nós possamos nos melhorar, que todos nós possamos evoluir, melhorar a nossa reforma íntima, o nosso padrão vibratório, para que possamos então chegar lá na frente a um lugar melhor, a uma condição melhor, onde possamos ter equilíbrio, possamos ter muita proteção dos amigos do plano maior da espiritualidade. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar a todos que estamos aqui nesta live virtual, em nome de Jesus, buscando trazer a paz, o equilíbrio e o amor para os nossos lares. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Não esqueçam, quando o professor Carlos acabar, ele vai, nós vamos fazer as vibrações, então vocês já procurem deixar as suas aguinhas aí preparadas para que a gente possa vibrar e pedir a vibração para as nossas águas. Boa noite, Viviane Rodrigues de Campos. Isabel Gonçalves, muito boa noite. Quem mais? Alina de Moraes, muito boa noite. Muito bem.
Então, vamos passar agora a palavra ao professor Carlos, que vai fazer para nós a palestra de hoje. Muito boa sorte, professor Carlos. Vou deixá-lo sozinho e vou ficar aqui no cantinho só ouvindo. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos comentar mais uma página do Pão Nosso, né? Francisco Cândido Xavier e do Emmanuel, né? Que traz para nós nessas páginas sempre uma lição de alerta, né? De amor, de aprendizado, para que possamos assim, através desses ensinamentos, poder caminhar mais firme, né? Com mais segurança, através dos conhecimentos desse espírito muito evoluído. E na página, a lição é 28, né? A página 71, e o tema que ele coloca é "E os fins", né? Como utilizamos os fins para tudo, para cada atitude nossa, como nós utilizamos os fins para obter aquilo que desejamos, aquilo que nós queremos, né? Ele utiliza assim como base o Coríntios 10, 23 de Paulo, que traz para nós a seguinte lição, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são solícitas, mas nem todas as coisas nos edificam, né? Edificar, nos melhorar, né? Cada vez mais, nos fortalecer nesta lição. Nós vamos, então, substituir todas as coisas, né? Dessa liçãozinha com o tema fins, né? Então, todos os fins são lícitos, mas nem todos os fins nos convém, né? Aquilo que utilizamos para chegar no nosso objetivo, né? Se aquilo nos convém. Todos são lícitos, mas nem os fins, nem todos os fins nos edificam, né? Aquele que utilizamos para nos melhorarmos, nos fortalecemos nesse ponto, né? Então, Emmanuel traz exatamente essa lição do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós buscamos no nosso lar, no trabalho, em qualquer lugar onde nós estamos, que fins utilizamos para poder alcançar aquilo que queremos, né? E o que, na verdade, esses fins que ele está falando, né? São os métodos para atingir os nossos objetivos, né? Ou, se não, conseguir aquilo que nós queremos, ou nos nossos propósitos, né? Aquilo que são os nossos propósitos. Tudo isso é uma lição que ele nos traz, que devemos sempre agir da melhor maneira possível, né? Há uma frase que diz: os fins justificam os meios, de Maquiavel, né? Mas será que todos os fins justificam os meios? Somente aquele que nos convém e nos edificam. Né? Por isso que nós temos que utilizar sempre as coisas delas mais coisas, né? Mas pode ser lícito ou não, dependendo exatamente dos meios que as utilizamos. Vou dar um exemplo aqui para vocês desse meio de utilização dos fins, né? Vamos fazer de conta que duas pessoas estão concorrendo a um cargo numa empresa, gerente de vendas, que é a minha área. E como devemos agir para que eu possa ser o ganhador, ou o meu colega, ele ganhar? Sempre agir dentro das leis do nosso Pai, da melhor maneira possível, né? Tentando conseguir o maior conhecimento sobre a atividade que eu vou ter, né? Ter aquele agrupamento de pessoas da maneira mais
correta, né? Edificar aquela equipe, agregar aquela equipe da melhor maneira possível, né? Ser claro quando você coloca algum propósito no sentido de buscarmos uma solução para o caso, né? Mas nós sabemos, inclusive quem gosta de ler os romances espíritas, que muitas vezes utilizam esses fins para conseguir um cargo de uma maneira muito ruim, né? Buscando coisas através de trabalhos mediúnicos, né? Que não são os mais edificantes, ou através de buscar, de perder documento e jogar a culpa no outro, né? Então, quando Emmanuel diz aqui os fins, é como nós conseguimos alcançar aquele objetivo. O meu objetivo nesse momento é ser graduado como gerente comercial nesse posto, né? E é uma coisa muito interessante também. Nós temos que entender que para tudo que nós alcançarmos deve ser nosso. Se não é o meu momento, ou se aquilo não é para mim, e sim para o meu companheiro, nesse momento, apesar de nós ficarmos frustrados, que faz parte, né, do nosso momento evolutivo, de ficar chateado, não nos revoltarmos, né, não agir de uma maneira ruim. Devemos ter a colaboração. É fácil colaborar para um colega que passou na nossa frente? Não, não é fácil, mas é assim que nós temos que agir. E Emmanuel nos alerta justamente nisso, né? Da edificação, naquilo que nos convém. Não vamos esquecer que nós estamos na Terra para evoluir, que nós estamos na Terra para resgatarmos problemas que temos no passado. Não é verdade? As feridas que nós causamos a alguém nesta vida, nós vamos vir curar essas feridas. Quando no momento desse, no meu trabalho, eu perco esse posto, é aí que está exatamente uma prova, talvez, da resignação, de aprendizado, né? Nós viemos na Terra, não viemos para aprender as coisas? Então, tudo que for positivo ou negativo para com nós deve ser encarado como uma prova, não é verdade? Vamos dar um outro exemplo para vocês aqui. Vamos falar dos doutores, por exemplo, né? Tanto da área de advocacia como da parte médica, né? Será que eles estão usando o cargo deles, né, como médico, como doutores, da melhor forma possível, né? Os fins que eles estão utilizando para a cura ou para defender o seu cliente é da maneira mais correta? Também temos muito conhecimento que muitos médicos, assim a gente vê muito comentários do SUS, principalmente, que atrasam, marca o ponto e vai embora, fica dormindo na hora, todas essas mazelas, infelizmente, esses nossos irmãos não estão caminhando, né? Não estão se edificando, não estão se melhorando, né? Como advogados também utilizando da maneira espúria, né? De uma maneira de utilizar documentos que não são legais para poder utilizar e ganhar para ele, né? Ganha na terra, perde na espiritualidade, não é verdade? Hoje nós vemos muitos problemas na parte política, né? Todos agindo e às vezes muitos irmãos a gente vê no Face ou no Zap, xinga, fica bravo e tal. Nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo é um aprendizado para nós, não é verdade? Porque se eu fosse mais inteligente, eu teria progredido, evoluído, estaria num outro planeta. Ora, se eu estou nesse planeta, porque eu tenho que passar por esses momentos, não é verdade? Então, o político está causando problema para mim? Pode trazer um transtorno, mais ou menos, mas para ele é muito mais difícil. Está cavando buraco, e vai chegar num momento muito difícil. Graças a Deus, nós temos já um pouquinho de conhecimento para entender aquele irmão que está fazendo a coisa errada.
Claro que não é fácil, menos para nós espíritas que temos entendimento, de ver tantas coisas, né? Aí falaram, puxa, mas é correto aquela mãe de 2 filhos está presa há 6 meses, 8 meses, 1 ano, não sei, tá. Vocês acham que uma menina daquela, com o protetor espiritual dela, com Jesus, governador do nosso planeta, Ismael, trabalhando do governador do Brasil, todos os espíritos, essa moça está presa só porque ela sujou de batom lá aquela frase? Quem sabe ela não está passando por um resgate do passado, não é verdade? Quando a gente olha desta maneira, não fica muito mais fácil da gente compreender a amargura do marido, dos 2 filhinhos e essa mulher presa? Não é muito mais fácil a gente compreender e falar a possibilidade é muito grande desta moça estar presa por algum motivo. Aquela senhora que pegou 17 anos de cadeia, não vai passar 17 anos de cadeia, que isso vai cair lá na frente. Mas ela vai passar por momentos difíceis como resgate de algum mal, não é verdade? Ninguém sofre de graça nessa vida, ninguém. Nós temos nosso protetor espiritual, nós agimos da maneira correta, estamos trabalhando bem, mas lá atrás não agimos assim. Hoje temos uma consciência diferente, hoje nos fortalecemos para que possamos, assim, alcançar e poder resgatar todos aqueles problemas que nós passamos, não é verdade? Então, e quanto vale para os doutores, para os políticos, para todo mundo, também vale para nós, não é? Para o nosso dia a dia. Será que nós estamos usando os nossos fins da maneira mais correta no nosso dia a dia? Buscando tudo aquilo que nós queremos, que nós buscamos, os nossos propósitos, da maneira mais edificante? Não é verdade? Será que é isso que nós estamos fazendo? A lição está trazendo exatamente isso para nós. Está nos alertando para que possamos tomar cuidado, não é verdade? Para que a gente possa agir sempre de uma maneira, mesmo que a vontade, às vezes, é de alcançar alguma coisa mais rápido. E alcançar a coisa mais rápido significa entrar pela porta larga e não pela porta estreita. Olha que interessante. Todos esses conhecimentos que nós vamos alcançando através do Evangelho vai nos dando coisas, sabe, subsídios de poder entender, nos conformarmos de algo que a gente está passando neste momento mais difícil, né? Começando o texto, Emmanuel diz assim: sempre existiram homens indefiníveis, né? Aquele que não sabe o caminho a tomar ainda, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Olha, nesse pequeno texto nós vamos buscar a lei de causa e efeito. Ele está dentro dessa lei nesse momento de causa e efeito? Do efeito, nada. Porque se ele não faz o bem nem faz o mal, também não caminha. Não tem os problemas que ele tem que passar nesse sentido, não é verdade? Então traz exatamente nesse daí, qual o nosso objetivo nessa nossa encarnação. A reencarnação, na verdade, não é uma oportunidade que o Pai nos dá para que possamos, assim, curar as feridas do passado e nos melhorarmos a cada dia? O que esse nosso irmão está fazendo? Se não faz o mal, mas também não faz o bem. Como ele caminha, né, desta maneira indefinida, assim como disse o nosso querido Emmanuel, né? Trabalhando com esse nosso irmão, ele está passando a vida toda olhando no espelho. Ele olha a imagem dele e ali, então, fica dentro daquele egoísmo dele, que ele diz para ele, eu e mais eu. Como pode um irmão
que teve a oportunidade maravilhosa de estar nessa terra para poder caminhar e caminhar. O irmão que passa uma vida dessa aqui, ele não dá um passo nessa encarnação, estagna exatamente nessa posição. E para ele recuperar isso, não é uma encarnação, pode ser 2, pode ser 3, porque não vamos nos esquecer de que quando eu saio do mundo material para o mundo espiritual, sou eu mesmo com os mesmos pensamentos, da mesma forma que eu sou. Se eu vou para o mundo espiritual, que eu não fiz nada de positivo, de mal não fiz mais nada de positivo, eu não caminhei, estou estagnado. Retornarei numa nova encarnação, não para continuar essa, mas para resolver o que eu não fiz. Todos nós não temos uma reprogramação reencarnatória? Quando ele chegou na Terra, ele tinha que fazer coisas, tinha que desenvolver coisas. Será que ele fez? Quando ele fala que não fez o mal, opa, um ponto positivo. Mas quando ele fala que não fez o bem, aonde está aqueles pontos positivos da reprogramação reencarnatória que ele traria para si, que ele poderia crescer, não é verdade? Allan Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Quando ele fala não há salvação, pessoal, não é ser salvo, não é verdade? É caminhar, é evoluir, é crescer. Então, esse nosso irmão não fez nada disso. Ele não se salvou, ele não cresceu, ele não evoluiu, não é? Então, dessas coisas todas, que ele passa uma encarnação toda estagnado naquele ponto, olhando para ele, é só ele, eu, o grau de egoísmo dele é enorme. É enorme. E nós, no nosso dia a dia, nós não estamos trabalhando todo dia para trabalharmos todas essas mazelas que todos nós temos, alguns mais elevados, outros menos elevados. Para nós, graças a Deus, não sabemos que nível estamos, mas temos a certeza que nós estamos trabalhando todos os dias para nos melhorarmos todas essas mazelas que eu sinto em mim. Não precisa ninguém falar, Carlos, cada atitude minha demonstra, opa, se meu orgulho está um pouquinho, meu egoísmo, meu ciúme, está tudo. Todos os dias o nosso Pai, para nós que estamos fazendo essa reforma íntima, eu quero me melhorar, eu quero fazer essa reforma. O nosso Pai, o nosso protetor espiritual, todo dia coloca uma pedrinha na nossa frente. Ô, meu filho, você está querendo melhorar no egoísmo? Toma uma liçãozinha. Toma isso aqui. Ele vai colocando, vai nos testando, porque o teste significa nos fortalecemos. Estou no grau 10, vou para 9, vou para 8, vou para 7, daqui a pouco eu não tenho nada, não é verdade? Claro que não é uma encarnação, mas nós estamos a cada dia trabalhando neste sentido, né? Falando sobre caridade, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lição 3. Olha que interessante. E é Jesus, hein? Toda moral de Jesus, olha, se resume na caridade e na humildade. Toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Caridade, meus irmãos, todos nós, é mais fácil de alcançarmos. Não na amplitude de Jesus, mas graças a Deus temos a condição de poder fazer a caridade da maneira como nós entendemos, ainda não como Jesus. Mas a humildade nós estamos muito, muito, muito longe. Muito longe. E esse é o caráter de Jesus, que um dia nós vamos chegar lá igual.
Não é verdade? Quando nós chegarmos lá no quarto ciclo da Terra, onde está o mundo feliz, nós vamos estar o saber e a parte da moral quase igual. Porque hoje é mais fácil nós termos conhecimento, absorver conhecimento, mas a caridade ainda está muito longe, né? A caridade, desculpa, a nossa moral ainda está muito longe de alcançarmos. Então, o saber é mais fácil, a caridade ainda vamos caminhar, até chegarmos numa condição muito melhor, né? Então ele diz, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias, né, ao orgulho e ao egoísmo. É só nós medirmos como está o orgulho, o egoísmo. Não precisa ninguém falar, eu estou nisso ou naquilo. É nós, não é verdade? Eu estou muito longe ainda disto. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna, não é? Na liçãozinha lá dos nossos irmãos que nem o bem nem o mal, está muito longe disso, né? Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Perguntaram, pô, mas pobre de espírito? Como é pobre de espírito? É exatamente os humildes, né? Ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado os que são puros de coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Aqui na terra, nós chamamos de bobos, nós chamamos de covardes. E Jesus está dizendo que herdarão a terra. Bem-aventurado os que são misericordiosos, né? O nosso irmão que não fez bem nenhum mal não pode ter misericórdia com o próximo agindo desta forma, né? Amem o próximo como a nós mesmos, né? Façam aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, né? Respeite os inimigos, perdoem as ofensas, se quiserem ser perdoados. Olha que interessante. Nós temos que perdoar para ser perdoados. Tem aquela passagem onde diz, quando nós fazemos uma oferenda ao nosso Pai, ele diz, deixa a oferenda aí, vai se reconciliar com o seu inimigo, né? Não é verdade? Então, como eu posso pedir perdão a Deus? Meu Pai, me perdoe pela falta que eu fiz, mas eu não perdoo o meu irmão do lado que fez algo para mim. E a lição do nosso Pai é, perdoe primeiro, depois peça perdão. Né? Façam o bem sem ostentação, né? O que a mão direita deu, a esquerda não deve saber. Julguem-se a si mesmo antes de julgarem aos outros. Vamos olhar os nossos defeitos antes que nós olhemos o defeito do próximo. Não é? Quando eu vejo alguma coisa de errado em alguém, viro o foco para mim e falo, e eu, como estou agindo desta maneira? E é assim que nós vamos nos acertando, que nós vamos nos melhorando, né? Que nós vamos assim, a cada passo, nos melhorando, né? Emmanuel também cita nessa história aos nossos irmãos que amontoam fortunas, né? Amontoam fortunas e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Utiliza para os seus e para você, para ele mesmo, mas para os outros não. Agora vamos colocar uma hipótese nessa pessoa que amedalhou toda essa fortuna e não utilizou para com o próximo. Vocês imaginam se essa pessoa veio na Terra e tudo que nós temos foi dado por Jesus?
claro que pelos nossos esforços, mas se ele não dá para nós, nós não recebemos, se não tem ordem, não recebemos. Esse irmão, numa reprogramação, ele tinha que receber essa fortuna para poder quitar dívidas do passado, quer dizer, ajudar irmãos para que pudesse poder cobrir todo aquele buraco que ele fez no passado. Imagina essa hipótese desse nosso irmão, que quando ele desencarnar, quando chegar lá em cima, primeiro vai lá para baixo, porque alguém que age dessa maneira não pode ir direto para a colônia espiritual, vai poder purgar um pouco esse egoísmo dele, né? Todas essas coisas, mas um dia ele vai sair de lá pela bondade do nosso Pai, que dá oportunidade a todos nós. Quando ele chegar na colônia, tiver a consciência do que ele tinha, do que estava escrito para ele fazer, você imagina como esse nosso irmão vai ficar. Depois alguns falam, Deus está me castigando. Deus não castiga nenhum. Esse nosso irmão vai se sentir castigado. Vai se sentir o pior pessoa do mundo. Aí está o castigo dele. Essa coisa básica que ele faz, aquela energia que cobre na cabeça dele. No último trabalho agora que nós tivemos na Casa Espírita, eu trabalhei como mediador e eu tivemos um espírito que ele falou, eu não me perdoo, eu não aguento, me cobram muito, eu me cobro pelo que eu fiz, eu fui isso, eu fui aquilo, e ele tá. É assim que um espírito, ele se sente quando ele vai para a espiritualidade e que ele agiu da maneira contrária às leis de Deus. Não é? Então, quando um irmão desse amealha toda essa fortuna e não trabalha, né, trabalha na parte da ganância de tudo aquilo, ele perde uma preciosa oportunidade de poder resgatar os problemas que ele causou em outras vidas, não é? Então, para todos nós que temos uma condição melhor de vida, vamos tomar muito cuidado com isso, né? Já que nós temos uma vida mais regrada, mais tranquila, vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Mas não esqueça que Allan Kardec disse, né? Fora da caridade não há salvação. Temos que trabalhar essa parte da caridade. A caridade é o amor em ação. É a ação do amor, não é verdade? Quando eu penso em alguém, com carinho, eu estou emitindo uma energia de amor que vai chegar naquele nosso irmão. Quando o nosso irmão está doente e alguém fala, o Roberto está doente, você fez uma oração para aquele nosso irmão, essa energia, assim como o passe que é dado nas quartas-feiras, essa energia sai, porque você faz essa energia, você constrói essa energia no pensamento. Os nossos amigos espirituais pegam essa energia e leva para esse nosso irmão, né? Colocando lá no lugarzinho onde ele está com deficiência, né? Ajudando esse nosso irmão. Então, olha como é muito fácil a caridade. Todo dia nós não fazemos as nossas orações. As orações que a gente faz à noite pedindo perdão para os nossos irmãos do passado, que nós causamos mal para eles. Isso é uma caridade. Para ele? Não, para nós. Não é verdade? Tudo que eu faço de bem, eu estou traduzindo isso em caridade. Caridade, ação do amor. O amor em ação. Então, nós temos que exatamente trabalhar isso, nos transformarmos cada vez num homem de bem. E falando num homem de bem, nós encontramos no capítulo 17, item 3, exatamente isso, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Vou ler de novo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, né?
Estou olhando um defeito em alguém, viro o escopo para mim e fico me questionando. Por que eu estou achando aquilo? E vamos encontrar em nós talvez o mesmo defeito, né? Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil. Lembra que eu falei há pouco que quando eu quero o melhor para mim, eu estou no caminho de cada dia me melhorar mais, e os nossos irmãos espirituais colocam a pedrinha na nossa frente de teste para nós? Não deixou escapar uma oportunidade de ser útil. Porque se tem a pedrinha, é algo que nós temos que fazer para alguém e nós não fazemos, perdemos essa oportunidade. Se ninguém tem queixa, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem a você. Então, o homem de bem é exatamente tudo isso que nós estamos fazendo, essa construção positiva para a nossa vida, essa construção positiva para todos aqueles que rodeiam a nós, não é verdade? Quando nós fazemos a vibração pela paz do nosso planeta, vocês acham que tem muitas pessoas que fazem isso? Vão pegar 8 bilhões fazem? É o mínimo. Mas isso é tão gratificante que se eles soubessem, correndo para poder fazer esse tipo de vibração. Né? Quando todos nós, o Clóvis vai fazer a vibração agora, quando nós todos estamos mentalizando aquele amor, aquela energia, nós construímos toda essa energia e os nossos amigos espirituais pegam todas essas condições de amor, todas, e é encaminhado para aquilo que as nossas mentes estão direcionando a eles. Não é? Vamos assim nos melhorando, nos fortalecendo e fazendo exatamente aquilo que Allan Kardec disse para nós, não é? Vamos finalizar com isto. Nós, cristãos, podemos fazer qualquer coisa. Tudo é permitido, mas por escolha própria. Decidimos fazer só aquilo que nos edifica, quer ao nosso Pai, pois sabemos que isto é o melhor para a nossa vida, para nós mesmos, para a nossa edificação. E tudo isso nos convém. Tudo isso é lícito para nós. Obrigado, beijão a todo mundo. Vamos ao nosso irmãozinho querido, Clóvis. Só não gosto dele porque ele é palmeirense, mas tudo bem, meu time perdeu ontem de novo. O seu perdeu ontem, o meu ganhou hoje. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa parte, fazer as nossas vibrações aqui com muito carinho, com muito amor, iniciando então pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos vibrar especialmente pela paz entre Israel e palestinos, entre Israel e Hamas, Hezbollah e outros países do Oriente Médio. Que possa haver um cessar-fogo, possa haver um tratado de paz, para que a ajuda, o corredor humanitário se faça para atender os palestinos tão sofridos. Vamos vibrar também para a paz entre Ucrânia e Rússia. Que esses dois dirigentes possam também encontrar, através do diálogo, a paz para esses dois países, de uma guerra que já passa de 2 anos, cada vez mais se agiganta e começa a preocupar-nos, a envolver outros países. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes recebam as bênçãos de Jesus, para que tenham equilíbrio, para que tenham
paz em seus corações, que tenha honestidade em suas atitudes, para que nós possamos ter muita saúde, muita educação e muita alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz, a tua paz, o teu amor ali se faça presente, que as tuas correntes médicas possam ajudar a curar aqueles que têm o mérito para serem curados e aliviar as dores dos demais. Vamos vibrar também por todos os detentos, que todos esses irmãos se arrependam dos seus males praticados, peçam perdão a Jesus e a espiritualidade pelos seus crimes cometidos e que possa iniciar o restauro da sua mente, das suas atitudes, da sua reforma íntima, ainda nesta encarnação. Nós vamos liberar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatar todos aqueles que honesta e sinceramente se arrependem dos seus males praticados, peçam perdão por as suas atitudes indignas. E nós vamos vibrar também por todos aqueles que se acham ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, que todos esses irmãos possam receber as bênçãos de Jesus. Que o seu exemplo, Mestre Jesus, que o seu evangelho seja o norte para que esses irmãos possam sair dos seus vícios e seguir uma nova vida, um novo recomeço. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pelos irmãos que são pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um desses irmãos, que eles possam ver em ti o exemplo a seguir, para seguirem as suas vidas e fazer desse planeta um planeta de regeneração. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único e que o que ele quer é a paz para todos os homens. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as tuas energias positivas ali se façam presentes e que esses lares possam receber muita paz, muito equilíbrio. Nós vamos vibrar também por todas as pessoas desaparecidas, quer sejam crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para encontrar e resgatar e trazer esses irmãos de volta aos seus locais. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, quer seja desta vida, quer sejam de vidas anteriores, de encarnações anteriores, que todos esses irmãos possam receber o nosso pedido de perdão, o arrependimento pelos nossos males, pelas nossas más atitudes, pelos nossos males praticados, e que possamos, como pede Jesus, seguirmos lado a lado com esses irmãos, com uma espiritualidade. Nós vamos também vibrar, Mestre Jesus, por todos os irmãos cujos nomes se encontram no nosso chat de hoje, quer sejam os irmãos que estão ouvindo a palestra, assistindo a palestra, bem como aqueles parentes cujos nomes foram citados no nosso Evangelho de hoje. Nós vamos também pedir, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos de amor, de cura, possam atingir todos aqueles com Alzheimer, todos aqueles com AVC, aqueles com Parkinson, com esclerose múltipla, com Covid, com câncer e com outras moléstias ortopédicas que precisam de ajuda e precisam de sustentação. Mestre Jesus, que a tua paz, que o teu amor possa atingir a todos esses irmãos, trazendo-lhes a recuperação esperada. Nós vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados ou suicidas, que também possam ser amparados
pelos amigos do plano maior da espiritualidade. Vibremos agora pelos nossos parentes, amigos e irmãos, que a casa de cada um se encha de luz, se encha de bênçãos, se encha de paz. E possamos vibrar também pelos nossos lares. Finalmente vamos vibrar pelos nossos lares. Luz, tua luz branca, Mestre Jesus, esterilizante, que limpe todo o nosso lar, paredes, tetos, pisos, tudo seja esterilizado com a tua luz branca, Mestre Jesus. Retirando miasmas, retirando fluidos deletérios, trazendo a paz e equilíbrio ao nosso lar, Mestre Jesus. Vamos vibrar também para que todos os irmãozinhos que porventura estejam em nosso lar, com o espírito de trazer a discórdia, as brigas, possam ser retirados, encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que a tua luz envolva-nos. Permita-nos a paciência, como disse a nossa lição de abertura. Permita-nos a paz, o equilíbrio, para que nós possamos, Mestre Jesus, ampliarmos a nossa reforma íntima a cada dia mais, dentro desta que é a tua doutrina, o teu consolador prometido, para que a gente esteja cada vez mais afinado nos trabalhos que faremos dentro da sua doutrina. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos pedir também, Mestre Jesus, que as correntes médicas que nos acompanham fluidifiquem todas as águas sobre as mesas de cada um dos irmãos que se encontram na nossa live de hoje. Que essas águas sejam fluidificadas com os fluidos necessários, curadores a cada um de nós. E assim, vamos agradecendo a Jesus, encerrando o nosso evangelho de hoje, com muito amor, com muita alegria, com muita tranquilidade, pedindo, Mestre Jesus, que essa semana seja cheia de bênçãos, de trabalho, de harmonia, de tranquilidade, e que possamos, por onde passar, Mestre Jesus, deixar as tuas bênçãos que hoje recebemos dos Espíritos do plano maior da espiritualidade. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos trazer o professor Carlos de novo. Vamos deixar para vocês um grande beijo, uma ótima semana e nos vemos na quarta-feira. Para quem estiver conosco na nossa live de quarta, se não, domingo que vem estaremos aqui novamente para mais a nossa live. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela ajuda e até a próxima, se Deus quiser. Professor Carlos, palavra é sua para suas despedidas. Um beijo em todo mundo no coração e todos sejam na paz de Deus. Uma ótima semana para todos nós e amanhã estaremos lá, trabalhando. Se Deus quiser. Muito obrigado. Um beijo para todos, gente. Tchau, querido.